força e conhecimento. Isso aí, pessoal, e conhecimento é com a gente aqui, em mais uma edição da Voz das Etnias. E hoje eu vou falar com vocês aqui, eu estou no meio só de cacique, porque o nosso presidente já foi também nomeado cacique por todo mundo, agora é o cacique presidente. Então, começando aí com o nosso cacique presidente, Urandir Fernandes de Oliveira, hoje aqui com a gente, para também receber aí os nossos convidados. Quer dar um alô para o pessoal? Olá, bom dia a todos, boa noite a todos. E pessoal de Dáquila, pessoal que está assistindo, nossos convidados, tá? E todas as pessoas, né, que também estão fora do Brasil aqui, tá? Então, falando em cacique, eu me senti muito honrado, que foram 3 nomeações, né, de etnias, 3 etnias, eu fiquei muito grato mesmo. Então, cacique de Dáquila, né? E essa parceria, que cada dia cresce mais, está nos surpreendendo, até mesmo pela resposta que estamos obtendo do público, né? Então, nós ficamos mais contentes ainda, né? Porque é uma polêmica positiva, uma polêmica sadia o que está ocorrendo, né? E o quadro A Voz das Etnias é para isso mesmo. Então, foi algo inesperado, está dando muito certo, tá? Estamos recebendo assim, respostas muito positivas e vamos lá, né? Então, cada vez mais, então, agradecer o Roger, mais uma vez, né? A Lisângela, que ainda não está aqui, né? Cacique a Luciene e cacique Alberto, né? Que é nosso, vamos debater hoje sobre temas muito polêmicos, né? Como eu falei, né? Mexemos em um vespeiro positivo, né? E agora, vamos lá, né? Isso aí, então, cacique Alberto, cacica Luciene, eles são, gente, da etnia dos Gaviões, não é isso? Roger, cacique Roger aí, etnia Guarani, todos aqui juntos. E eu vou passar a palavra para vocês dois aí, e a gente queria saber um pouco mais de onde vocês vieram, da aldeia de vocês, como é que foi para chegar até aqui, fazer um resumo. Quantas pessoas, né, vocês convivem com vocês na aldeia, se puderem fazer esse resumão aí, que a gente está bem curioso. Bom dia, parente. Bom dia, cacique, nossa liderança e nosso companheiro e nosso chefe aqui, e o dono aqui, meu parente, e a Luciene. Bom dia para nós. Eu não vou falar muito, parente. Eu não tenho força para falar. Ela explicou para você ontem o que eu tinha, né? Quase eu ia pro chão, tá? Aí eu agradeço vocês, porque eu estou hoje no meio de vocês. Eu viajei muito longe para encontrar vocês e cansaço, né? Muito cansativo, tá? Muito obrigado. A gente que agradece, inclusive, a disposição, né, de vocês de chegar até aqui. A gente sabe que não é fácil. Isso. Realmente é complicado, sim. Mas que bom que nós estamos juntos aqui e a gente vai poder compartilhar esse tempo juntos aí, com certeza. Bom dia a todos. Eu me chamo Luciene Gavião, de Paraná, Rondônia, né? Quero saudar a todos da mesa, o Roger, o cacique Roger, a nossa companheira Fernanda e o nosso cacique Urandir, né? E a equipe Dáquila, né? Dáquila. Então, nós estamos aqui, né, a convite do nosso amigo cacique Roger, para falar sobre a nossa cultura, sobre os nossos povos originários, né? E reivindicar os nossos direitos, né? Porque a gente está sendo muito lesado. Então, a gente agradece muito essa oportunidade que o senhor está dando para nós, para a gente poder falar o que está acontecendo com os povos indígenas do Brasil, né? A discriminação é muito grande. E espero que as autoridades, né, venham nos atender através dessa live que o senhor está dando essa oportunidade para nós. Com certeza, temos alguns amigos, até falei na live de ontem, alguns amigos no setor político e também outros setores que
direta ou indiretamente estão envolvidas, né? E eles deram uma resposta muito positiva. Alguns ficam um pouco preocupados porque são temas polêmicos e expõem situações de governo desde quando começou realmente o Brasil se organizar como democracia, e acaba que ajudando até um ponto, mas depois não deslancha, né? E eles demonstraram-se bastante dispostos realmente a corrigir essas lacunas que ficaram perdidas ou não cumpridas aí em tempos, né? Então nós esperamos realmente que isso aconteça, que eles realmente abra esse leque de opções, né? Até mesmo para amenizar o sofrimento das dificuldades, né? Então foi muito bom termos, né, encontrado pessoas que nos levaram até vocês, justamente que gerou essa janela, né, para podermos falar os mistérios e os segredos e o que acontece nas aldeias que a população não sabe. Então esse pessoal já estão dispostos, já estão se mobilizando. Eu espero que vocês estarem aí dentro de uns 20 dias, né, já possamos realmente ter alguma clareza aí pela frente em relação às etnias. Muita gratidão. Luciene, aldeia de vocês, Igarapé Lourdes, em Rondônia, Isso, não é isso? De Paraná, Rondônia. Tá. Quantos vocês estão em quantos lá? Como é que é a divisão da aldeia? A economia, vocês plantam? Você podia fazer um resumão para a gente? Olha, lá eu não sei falar para você quantos indígenas, mas somos bastantes. Vai ter uns 2.000 ou mais. Uhum. A situação financeira da aldeia é precária. A gente planta só o básico, né? A gente planta o inhame, a mandioca, o milho, né? Então, a gente planta o suficiente para a gente sobreviver na aldeia, porque uma vez a gente plantamos bastante. Fizemos uma roça bem grande, derrubamos, né? E aí a gente não teve o apoio de transporte, sacarias para poder sacar os mantimentos para levar para a cidade. Então, a gente teve uma perca muito grande, porque nesse tempo foi eu, Alberto e meus filhos só que plantamos. Então, a gente não teve o suporte da FUNAI. Eu gostaria muito de falar sobre a FUNAI. Na realidade, não é que eu vou falar mal da FUNAI, eu vou falar da administração da FUNAI, que está precária. Né? Sim. Essa situação toda da plantação foi quando? Tem quanto tempo isso aí? Foi em 2008. Então, desse tempo para cá, a gente decidiu não plantar mais, porque a gente ia plantar para deixar estragar, então, né? 8 pias de arroz nossa foi estraga lá no mato, porque não tinha como a gente ensacar e trazer para a cidade, porque não tivemos suporte. Tá, vocês chegaram a pedir, explica um pouco mais pra Várias gente. vezes, na época que a gente pedia, era para o finado cacique Catarino, né? Aí pedimos também para o chefe da FUNAI, que na época era Vicente Batista Filho, né? E não tivemos respaldo. E hoje continua ainda a mesma coisa. Não sei se vai mudar da agora para frente, mas está precária. Tá, até para a gente entender, assim, é interessante o que você falou, né? Não é a FUNAI em si, né? Uhum. Mas o que eles alegaram na época? É falta de verba? Eles, né? Como é que... não tem combustível, né? Não tem motorista, não está tendo condições, não chegou recurso, não chegou verba para a FUNAI ainda, então é isso, né? Existe uma dificuldade deles também, né, em Isso. conseguir o que seria necessário. Isso é o que eles alegam, né? Mas eu creio que não. Eu creio que tem uma verba para os povos indígenas. A gente sabe muitos boatos que cada indígena é salariado. Então, eu nunca tive esse salário, meus filhos nunca teve. Ele teve doente por muito tempo, né? Para conseguir a aposentadoria dele, eu tive que lutar, né? Então, a gente recebe normal como o não indígena, é o salário maternidade, o auxílio-doença, ou aposentadoria, né? Ou então aquele benefício do governo, né? Que é o auxílio-doença, né? Sim. É um amparo social que Mas tem. consegue sobreviver com esses auxílios? Se consegue realmente saciar as necessidades mensais? Não do dá, básico? não dá. Às vezes, muitas das vezes, os indígenas passam por dificuldades nas aldeias. Não dá. É meio comum em todas as aldeias, né? Todas que nós conversamos, visitamos ou que conhecemos as lideranças, assim, a alegação é a mesma, né? Que as dificuldades
assim, abriram o espaço, deram condições, né? No início, de repente, já não mais tem auxílio, não tem mais sequência, aí acaba que dificultando a sobrevivência dos indígenas, né? da população. Então, se vocês me dessem um tempinho, eu ia falar direito sobre a FUNAI. Sim. Porque, assim, lá no começo, quando começou a existir a Fundação Nacional do Índio, a gente tinha o amparo, a gente era tutelado pela FUNAI, éramos bem assistidos, eles, né, deram, assim, um direito para nós muito bom. Eles não ensinavam antigamente a gente plantar, colher, nada, mas eles mantinham a gente em mantimentos dentro das aldeias, os medicamentos, tudo. A gente tinha um atendimento adequado dentro da aldeia. Aí, depois que a gente acostumou a viver o jeito que eles ensinaram a gente a viver no meio da civilização, né, deixaram nós indígenas voar. Quando a gente chegou lá em cima, cortaram as nossas asas. Porque os verdadeiros fundadores da FUNAI, os antigos, eles valorizavam os povos indígenas. Hoje em dia está entrando funcionários para trabalhar para a FUNAI, não assim interessados no trabalho, eles estão interessados no dinheiro. Então, eles não estão trabalhando para ajudar os povos indígenas. Isso não está acontecendo. Então, eu peço às autoridades, peço ao senhor também, seu Jurandir, que acompanhe mais essas causas indígenas no Brasil. E você também, o cacique Roger. Então, a gente precisa ser mais assistido, porque quem convive dentro das aldeias é que vê a realidade, né? Tem muitos parentes também que usam, né? Porque eles aprenderam a estudar, viver como branco, então eles usam os povos indígenas para poder subir na vida. Essa é a minha reclamação. Eu acho isso muito errado. A gente tem que ser unido como a gente era antigamente. Hoje está tudo mudado, está tudo diferente, né? Então, a gente gostaria muito que mudasse a administração da FUNAI, colocar os próprios indígenas, mas colocar aqueles que olham para o povo, que luta pelo povo, né? Inclusive, eu pensei hoje no nosso cacique aqui, o Roger, né? Porque ele é um juiz e entende o povo indígena, então eu acho que ele vai ser um bom indicador para a gente. E aí, pelo que ele fez, né? O que ele está fazendo, né? Ele está de parabéns, então, o trabalho dele. Tudo tem a ver, tudo leva aquele que vai fazer um mega movimento assim positivo, né? Para todos. Já vamos começar aí a preparar Roger para, né? Vamos. Muito bem. Importante uma coisa que você falou, e é legal a gente falar isso com as pessoas, porque existe uma lenda que existe uma Bolsa FUNAI, que todos os indígenas, eles recebem uma Bolsa FUNAI. Inclusive, tem um perfil no Instagram, que é de um indígena, que serve exatamente para isso. Vários de nós estão seguindo esse perfil, que ele vai falando de uma forma brincalhona, mas ele fala de várias situações que a gente, né, muitas pessoas ainda falam, né, dos indígenas, eles têm Bolsa FUNAI, eles vivem assim, eles vivem dentro da água, são coisas tão assim surreais, né? A gente acompanha e fica vendo, e as pessoas realmente perguntam e elas querem saber. E uma das coisas que ele fala, né? Ele sempre vira e fala, gente, minha Bolsa FUNAI, eu vou receber tudo que eu faço com a minha Bolsa FUNAI e tal, mas assim, ele fala justamente para criticar, para a gente entender e mostrar para as pessoas, gente, não é assim que funciona, né? Então, assim, é importante falar sobre isso aí. Esse direito que eles falam aí é uma propaganda enganosa, porque nós indígenas, nós nunca recebemos um centavo, a não ser esse que eu estou falando, né? Que é a aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença, ou então esse Auxílio Brasil, que antigamente era o Bolsa Família, né? Então, eles proíbem a gente de roçar, plantar, fazer roças grandes, e a gente fica cuidando da terra para o governo também. Eu acho isso aí muito errado. A gente exige as demarcações das nossas terras. Por que a gente vai viver o resto da vida cuidando de terra para o governo? Né? A gente temos os nossos direitos. Todos os não indígenas não têm as terras, não são documentados, não têm as fazendas. Por que nós indígenas não? Tiraram nós lá da nosso direito que a gente vivia lá atrás, ensinaram a gente a viver a nova vida, então a gente quer o nosso direito, a gente queremos as nossas terras demarcadas, entendeu? Eu acho que é um direito de todos os povos indígenas. A gente quer a terra registrada e o solo e o sobressolo também.
Do mesmo jeito que todos os cidadãos têm, a gente também tem esse direito. Então, eu estou pedindo para as autoridades aqui, vocês, que olhem para os povos indígenas do Brasil. Sim, o Lula, ele prometeu a demarcação, né? E a Sônia Guajajara está com a caneta na mão. Então, lá se vai um recado, então, para a ministra Sônia Guajajara, lembrar dos povos originários. Porque se hoje ela está sentada lá, primeiramente ela tem que agradecer a Deus e os povos indígenas que colocaram ela lá. Então, que ela olhe para os povos indígenas. Sim. Acredito que sim, né? Porque faz parte, né, das etnias. Então, acho que vai olhar com muito carinho, né? Tem que ser, né? Pela lógica. Com certeza. Mas eu acho que ela vai trabalhar bem para a gente, porque assim, os planos, os projetos dela combatem, né? Ela é uma boa pessoa. Ótimo. Ela é muito humilde. Quer falar alguma coisa, Alberto? Eu vou falar um pouquinho para ela. Agora é minha, de cá. Idioma. Para ela De cá, se lembrar. né, pai? Eka, man, bema, man. Ainda terra para man. Terra, né? Apakaman para valia. Tema funai para Peter man documento para nada documento indígena para bema, man. De para pecar né a vez de man. Pode cobrar. Eu vou falar aqui a palavra do cacique Alberto Gavião, vou traduzir. Ele está falando também que estão tirando os nossos direitos originários, porque a gente tem as nossas carteirinhas indígenas, né, pela FUNAI. E hoje, se a gente vai ao banco, eles não estão mais aceitando a nossa carteirinha. Então, eles querem colocar nós como cidadão. A gente quer continuar como indígena mesmo, né? A gente quer ser valorizado, a gente quer continuar a nossa cultura, né? A linguagem materna, a gente não quer acabar com os nossos direitos indígenas. Na visão de vocês, assim, se eles tiram essa identidade indígena, né, e colocam vocês como cidadão, qual prejuízo seria para a etnia, assim, no sentido de evolução futuro? A gente já está começando a ser desvalorizados. Por exemplo, hoje em dia, tem vezes que a gente vai para o postinho, a gente está na fila do X-Reg, né, para ficar esperando, né? O paciente vai a óbito porque o atendimento é precário. Ele mesmo esperou 8 anos para fazer o exame de vista. 8 anos? 8 anos na fila de espera. Ele tem vários exames para fazer, que o médico pediu urgência, está na fila de espera, né? E o meu reivindicamento aqui também é que a gente queria que voltasse a saúde indígena para a FUNAI, educação para a FUNAI, porque a gente ficava só no quadro da FUNAI. E hoje a gente está dividido, né? Então, por exemplo, jogou a nossa educação indígena, jogou para o município. Então, nós temos professores indígenas que dão aula na aldeia, né, para a gente na língua materna. Então, a educação já está no município. Então, a gente gostaria muito que vocês ouvissem o nosso pedido e voltasse para a FUNAI, a educação e a saúde indígena. Essa CESAI não está sendo um bom atendimento para nós. A FUNAI era mais prestativa para a gente. Antes só tinha FUNAI? Era só da FUNAI antigamente, nós só era pela lei federal. Então, hoje a gente está em tudo para o município. Quando pensar que não, a gente já virou cidadão normal e acabou os direitos dos povos indígenas. E acaba os índios, né? E acaba os índios também, né? Então, isso a gente não queremos. A gente queremos cultivar a nossa cultura e sermos valorizados e respeitados. Chega de nós ser escravos dos não, né, exatamente, não indígenas. Roger, essa reivindicação da identidade indígena, né? Nós ouvimos também de outras etnias que reclamam a mesma coisa. Eles disseram o seguinte: daqui a pouco, mais uns 5, 6 anos, não vai existir nenhum índio. Aí eles vão fazer o que com as terras? Vão lotear a Amazônia, vão passar para estrangeiros, os gringos, né? Como já está acontecendo em algumas partes. E a preocupação deles é essa aí. Depois, mais uns 10 anos, digamos assim, não existirá mais etnias. E aí? Cadê um dia teve os índios, habitavam os índios aqui na Amazônia? Essa vai ser a história. E esse é o medo das etnias que, né, não pode acontecer tal coisa. E tudo se encaminha por isso, né? Sempre fala assim, era quase 1000 etnias, hoje não tem nem 300. Então, quer dizer, está sendo acabando. reduzido. Pouco né? a pouco eles estão conseguindo acabar com a população indígena. Exatamente. Nós estamos dispostos a ajudar.
Nosso trabalho é não comprar briga com o governo, nada, mas é se mostrar a realidade para ver o que pode ser feito enquanto ainda há tempo, né? E vai ser isso aí. Nós estamos trabalhando duro nisso aí e movimentando muitos amigos justamente para facilitar a realização desse desejo aí, desse direito, né? Um direito. E outra coisa que eu também quero falar, nós queremos a nossa terra de volta. A nossa terra está sendo ocupada pela Rebil hoje, né? A gente temos a nossa terra indígena lá, em Paraná, Rondônia. No caso, hoje, os gavião, eles estão dentro da reserva dos índios Arara. Então, está 2 etnias dentro de uma aldeia só, do Igarapé Lourdes, que não é certo, porque nós temos a nossa aldeia, que é hoje que está sendo ocupada pela reserva Jaru, né? Sim. E os brancos estão lá dentro, os pessoal da Rebil, isso aí eu posso confirmar, eles estão garimpando, estão, né, acabando lá com a nossa reserva. E a gente está só numa aldeia só, a gente queremos o nosso espaço de volta. Review. Reserva, hoje está a reserva Jaru Rebil. E quem será? Quem será que autorizou essa entrada deles ali, né? Na época, eu fiquei sabendo que foi a Marina do Acre e o Raup, né? Fizeram essa injustiça com a gente, né? Aí agora a gente está sem áreas, a gente está dentro da área dos Arara. Então eu queria fazer uma homenagem ao meu sogro, né? O meu finado sogro, que é o seu Fernando Xenepoaba, né? Ele foi um líder muito respeitado, um guerreiro, contava muitas histórias, né? Inclusive, ele deu até o nome dele para o meu filho mais velho, Fernando. Então, eu gostaria muito, em homenagem a ele, que vocês nos ajudassem a recuperar a nossa área de volta. E colocar essa área como o nome dele mesmo, Fernando Xenepoaba, né? Vamos fazer o possível, né? Com certeza. Exato. Dentro das possibilidades, sim. Na realidade, já começamos, né? Foi de uma maneira espontânea, bem de coração, e agora vimos que é coisa muito maior do que se pensava, né? E vamos lá. Essa é a luta do brasileiro a cada dia. Você falou muito, né, manter a cultura, manter os costumes. Como é que vocês fazem isso nas gerações ali? Vocês vão passando para as gerações? Como é que funciona isso no dia a dia, junto com a educação? Vocês têm escolas lá dentro? Como é que é essa parte toda aí? Nós temos uma mini escola dentro da aldeia. O meu sonho é construir uma escola polo, para poder os índios fazer faculdade dentro da própria aldeia. Que aí a gente vai ficar só nos costumes da aldeia, né? E temos o professor branco para dar aula lá dentro, porque na língua materna nós já temos. Então, quando o índio sai da cidade para poder fazer faculdade na rua, vai aprender tudo que não presta. Então, eu gostaria, meu sonho, né, é ter esse projeto para fazer escola polo dentro da aldeia. E nós temos, na saúde, a gente também temos só os postinhos de saúde. Nós gostaríamos muito de termos o hospital dentro da aldeia, lar do idoso, porque eu tenho uma história muito triste para contar para vocês. Em 2013, no final de 2013, sumiu uma indígena da aldeia Gavião, uma citriã bem idosa, né? Ela estava dentro da aldeia, junto com os demais indígenas. Um descuido que eles deram, essa indígena pegou a estrada e saiu. Ela andava só com um pedacinho de pau. Na época, eu andei muito, eu lutei muito para encontrar essa indígena. Gastei de onde não tinha para ir atrás dela, né? Andamos na redondeza ali e nós não conseguimos encontrar ela. FUNAI não ajudou a procurar essa senhora, né? E até hoje a gente não sabe se ela é viva ou se ela é morta, o que aconteceu com ela. Então, por isso que eu estou lutando para fazer o lar do idoso dentro de todas as aldeias, para que os nossos idosos sejam bem cuidados. Eles precisam de cuidado. Isso é uma parte bastante delicada, né? E hoje quem cuida dessa questão da saúde, você falou da CESAI, né? Isso. Que também está ligada a essa questão da saúde. Educação também? Hoje jogaram nós na mão do município, que é a CESAI, né? A saúde indígena hoje. Só que a situação é precária. Tem vezes que você pede um remédio, não tem um remédio para dor de cabeça.
Muitas das vezes você fala, ó, preciso de buscar um paciente com emergência. Já cansei de ser ouvida. Não tem, tem o carro, mas não tem o combustível, né? Então, a situação da saúde indígena também está precária. O acesso principal de vocês lá é via terrestre mesmo, é estrada, como é que é? Barco? Nós lá precisamos de barcos, na aldeia nova que nós abriu precisa de barco, motor, a situação lá também é bem precária, lá embaixo não tem estrada, né? Então a gente precisa também abrir uma estrada, porque a gente está usando a terra dos não indígenas, passa pela fazenda, aí todas as vezes que a gente passa por lá, a gente é prejudicado, né? Porque tiram a gasolina do carro, tudo, depois uma luta para a gente voltar. Então, a gente gostaria de ter o nosso acesso por dentro da nossa aldeia, abrir estrada para nós. Não estamos tendo estrada boas dentro das aldeias. Precisamos de veículos, né? Não estamos tendo veículos. E outra parte também que eu queria reclamar lá dos funcionários da FUNAI, do estado de Rondônia. Olha, gente, tem tantos carros estragando dentro dos pátios da FUNAI, né? Não custa nada eles pegarem, dar baixa naqueles documentos e pegar esses carros e doar para os indígenas que sabem dirigir para ajudar a comunidade. Olha, às vezes tem que levantar 4 horas da manhã, ficar esperando o ônibus passar para poder conseguir vir para a rua para comprar alguma coisa, os idosos, né? A situação é precária, nós precisamos ser mais assistidos. E esses carros ficam no pátio da FUNAI? Eu posso provar sobre isso daí. Eu tenho algumas fotos na galeria do meu celular, né? Tem muitos carros estragados nos pátios da FUNAI de Ji-Paraná. Nas outras cidades próximas lá da Redondeza, lá eu posso mandar as fotos, tirar a foto e mandar para vocês. O que eu estou falando é verdade, eu posso provar. E sim, seria bem fácil, né? Os carros que estiverem em boas condições, já ceder para vocês, para utilizarem. Os que necessitam de conserto, né? É melhor do que deixar estragando e nunca mais será utilizado, né? Então, eles alegam que não pode dar para os indígenas porque tem que dar baixa no governo, depois tem que mandar para o leilão. Mas eu falei, mas vocês não mandam para o leilão e fica tudo estragando aqui e a maioria dos indígenas sabe dirigir, eles só não têm carteira, né? Mas eles sabem dirigir um carro, né? E é um suporte, é uma ajuda para eles na aldeia. A situação é muito precária. Eu acho que a própria. Então eu gostaria de fazer um convite para o senhor, seu Jurandir, a senhora e o Roger, o cacique Roger, visita as aldeias, ver como é que é a situação verdadeira dentro das aldeias, mas não acredita em conversa de várias lideranças que só pensa neles. A convite da gente, vocês podem visitar os povos indígenas dentro das aldeias, que vocês vão ver a realidade do que está acontecendo com os povos indígenas. Aceitamos o convite, né? Então, vai o convite para todos vocês, vão aparecer lá. Vamos sim. É aquilo que eu falei, Urandir. Desde a época que nós estávamos conversando, né, desde o início, a parte lá, se um povo for ofendido, um animal peçonhento ou cobra, essas coisas, está morto. Né? Como é que chega na cidade? Né? Energia, estrada, que a gente sempre bate na tecla sobre isso, né? Exatamente, sempre. Parece que se repete, né, as dificuldades em todas as aldeias, né? E outra coisa, é tão fácil, né? O Brasil é tão rico, como eu sempre falo, né, eles poderiam mudar isso em um dia, uma semana, um mês. É só uma questão de boa vontade, porque dinheiro tem, sobrando está. A questão é que a burocracia acaba que dificultando e fragmentando nas mãos de quem não devia ter acesso ao dinheiro. E quem necessita e tem direito ao dinheiro, com certeza, não está chegando até eles, né? Então, só chega até as lideranças, ou então só até os funcionários lá, mas até a comunidade indígena até hoje não chegou, não. Fazendo um retrocesso aí. A FUNAI no início foi muito boa, como instituição, não tem o que falar. Não, certo? O tempo do Apoena Meirelles, nossa, não teve outro presidente da FUNAI igual ao Apoena Meirelles. Não. Foi muito bom, né? Ele foi muito bom. De um tempo para cá, que alguns funcionários, não a instituição, mas alguns funcionários não têm muita boa vontade de realmente fazer o que tem que fazer como obrigação. Isso. Certo? Aí acaba que dificultando a vida de vocês. É verdade. Só fazendo uma recapitulação. Assim, como eu sempre falo, eu não falo mal da FUNAI, porque a FUNAI, ela atutelou os povos indígenas, valorizou os povos indígenas, colocou nós como federal, né? Nós fomos respeitados e valorizados pelos primeiros funcionários. Hoje em dia, não. Hoje eles trabalham por dinheiro, não por amor aos povos indígenas. Né? E isso em diversos setores de empresas também, né? Você vê isso aí.
Mas vamos lá, essas divulgações, essas reivindicações com certeza está chegando ao ouvido de muitas autoridades brasileiras, né? E com certeza vai haver uma mobilização positiva, que eu acho que chega do negativo, né? Porque hoje em dia toda a informação chega muito rápido. Em um segundo, o mundo inteiro sabe de qualquer notícia boa ou ruim que aconteça em qualquer lugar. Então, eu acredito que com essa transição, esse novo governo aí, essas pessoas que vêm com uma nova energia aí, né? Que melhore e que mude definitivamente, né? Porque é lamentável o que nós já vimos, o que nós já presenciamos, né? São só histórias tristes, não tem, assim, raramente tem alguma coisa boa, legal, positiva, né? Geralmente só tristeza, só dificuldade, só miséria em muitos pontos, em muitas áreas, né? Nós esperamos que esse novo governo faz alguma coisa por nós, porque nós todos votamos nele, tá? Foi assim, uma esperança que a gente teve nele, né? E vamos ver o que ele faz. Todas as fichas, né? Os índios, pelo menos lá de Rondônia, a maioria deles são todos Lula mesmo. Então aí, ó, nossas autoridades aí, olha só, dar mais apoio, né? E valorizar mais a gente, já chega da gente ser escravo. A quem deu chance, né? Bom, o pessoal está bem curioso sobre a questão da cacica, obviamente. E eu quero te fazer, eu quero que você conte um pouco mais, como é que foi isso? Ah, tá, fica à vontade. Como é que foi a nomeação? Conta um pouco mais da sua história, né? Olha, você é uma gente, liderança já, né, muito grande Eu sou muito conhecida além de Paraná. Eu convivo no meio deles há muito tempo. Eu falo a língua dos gavião, dos oró, Suruí, Cinta Larga. Então, assim, todos os lugares que eu chego, eu fui nomeada como o nosso cacique Jurandir aqui. Todos os lugares que eu chego, lá vem a cacica, né? Porque, assim, por mais que eu não tenho muito estudo, mas eu ajudo muito eles na parte de mexer com documento. Muitas coisas eu faço para os povos indígenas, né? A gente recarga alimentos, roupas usadas, e a gente sempre está ali ajudando eles, sempre presente, entendeu? Então, eu sou tipo uma assistente social para todos eles. Então, eles me valorizam muito. Tá, e é bem assim, é bem interessante, o pessoal que está em casa, o pessoal aqui, né, já conheceu, já está convivendo com você esses dias aqui, mas só uma observação, né, você sempre, né, está nos lugares, ajudando as pessoas, vários lugares. Vai em vários lugares, mas você tem uma dificuldade de locomoção muito grande. Isso. Né? Você tem um problema de locomoção muito grande também. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso. Não, eu posso falar sim. Em 2005, eu fiz uma consulta de rotina, então eu usava muito salto. Aí o médico falou que eu estava com hanseníase. Então, operou a minha perna, cortou o nervo ciático de um lado. Então, eu fiquei com problema dessa perna. Depois fez da outra do mesmo jeito, e esse meu braço. Então, eu tenho dificuldade nas duas pernas e no braço. Aí, quando ele ia fazer do outro braço, eu disse, não, doutor, dá licença, vai operar sua mãe, já chega. Aí, eu fui para São Paulo, que eu estava acompanhando a minha irmã que faz hemodiálise, e resolvi fazer uns exames de rotina em São Paulo. Aí, para minha surpresa, nunca tive hanseníase na minha vida, porque não deu mancha, não deu dormência, não deu nada. Aí eu fiquei com esse problema de deficiência, mas eu consegui me aposentar por invalidez. Tá, na verdade, a sua luta, né, aumentou muito, né, depois disso. E a gente aí vê que realmente com a dificuldade toda, essas coisas são assim. Então, aí depois desse tempo para cá, eu resolvi dedicar minha vida para ajudar o próximo. Então, eu faço bem sem olhar a quem. Por mais que eu não tenha nada, alguma coisa eu faço para ajudar o meu próximo. Então, eu planto para me colher o amanhã, entendeu? Sim. Em relação ao cacique Alberto, viu nos bastidores aí que ele é praticamente o cacique de mais idade. Ele é o único patriota que nós temos e a gente valoriza ele mais do que tudo, né? A gente tem que cuidar dele porque ele é o único citriã que conta as histórias para os povos indígenas gavião, ele ensina as danças, línguas, então ele ficou a única pessoa idosa que conhece todos os conhecimentos e o tempo que amansou os indígenas, ele ajudou a amansar, entendeu? O tempo da FUNAI, por isso que ele valoriza muito esse nome FUNAI.
Entendi. Nós estamos com sorte, né? Porque tivemos aqui o cacique mais jovem, né, do Brasil, que é o cacique Jorginho, aqui de Mato Grosso do Sul, e agora o cacique mais idoso, mais experiente, né? Da aldeia Gaviões. Então, quer dizer, fecha bem com a energia, o histórico, né? Nossa, legal. E principalmente a experiência, né? Para ele passar a memória da etnia adiante, né? Isso. Então, agora uma coisa assim, da questão da saúde lá, você falou aí que recebe muitas doações também, né? Ou ainda continua, ou parou, necessita ainda ou não de doações de roupas e algumas coisas a mais? Eu sempre recardo, não é só para uma etnia, várias etnias. Onde eu vou, eu sempre deixo uma porta aberta para mim voltar, entendeu? Certo. Faz a distribuição, né? O bom seria que não necessitasse de pedir doações, né? Não. O bom seria que tivesse recurso de dignidade, né? Recurso o suficiente para se manter e ainda Isso. ajudar outras pessoas, né? Que essa é a intenção. E também, de assim, eu vocês. gostaria muito que abrisse uma porta para a gente, para o artesanato, né? Para a gente vender, cultivar os artesanatos nossos, né? Entendeu? Porque, assim, os indígenas estão, lá da minha terra, lá da aldeia, eles estão parados porque, assim, não valorizam o artesanato. Então, né? Acaba que não Acaba produzindo mais. parando de produzir. Daqui a pouco fica esquecido. Isso. Vamos ver o que dá para nós, né? Do grupo podemos fazer também para auxiliar nessa questão dos artesanatos, tudo, na distribuição, venda, né? Porque sempre vem pessoas de fora fazer o turismo aqui em Zigurates, e também em São Paulo, na outra base. Nós também podemos botar o artesanato de vocês à disposição para que as pessoas, né, elas gostam de levar lembranças, né, e podemos colocar etnia, gaviões, produzida. Entendeu? Então nós podemos fazer isso também. É parte do artesanato, com certeza legal. nós já vamos Ajudar consumir. no escoamento, né, desse Não, vai ser artesanato. A muito gente bom. tem o canal também de Ratanabá, oficial, é a loja Legal. online, que as pessoas têm procurado e começaram a procurar a gente justamente porque eles querem ter acesso ao artesanato. Muito bom. Né? Então isso é muito legal porque a gente consegue divulgar e né, distribuir isso aí para o Brasil inteiro. Muito Né? bom. Todo mundo vai poder comprar, adquirir, ajudar nesse escoamento, porque realmente... E Muita parabéns, gratidão. porque é muito bonito mesmo. Obrigada. Bonito mesmo. E aí, Roger, conversando com o Roger, nós falamos, mudando um pouco de assunto aqui, nós falamos muito sobre a história, né, como tudo começou. Foi em busca da cidade perdida, né, que originou todo esse encontro nosso aqui. Aí, o Roger tinha muitas histórias, nem acho, será que eles têm alguma coisa também para contar em relação às ruínas, mistérios da Amazônia, mistérios, né, dos antepassados, né, que linka com essa questão da cidade perdida? Sim, o cacique Alberto, ele tem uma parte aí que ele vai passar para nós. Bom, se ele der conta que está com o pulmão meio comprometido, né? Respiração fraca, mas se Pagou puder... e tia, uma história pana em Takaya. Né? Pana. Além de tema, pana. Então, eu vou falar idioma, porque senão não vou acertar falar com português, né? Ela vai passar para vocês. Perfeito. Aqui não. Na Arati Pamapama, né? Itia Aguam, Pia Bapom. Cara, ele está dizendo, a história conta, antigamente, nós, povos originários, saímos da oca de uma pedra. Lembrei? Na Bopama, Pabiamka, na mãe, na Macaria, Abapom. E Corém, na Macara, Vitingre, na Macara, Acaí, na Macara, Pi, Pi, Sintala, na Macara. Aí, nessa pedra, tinha um buraco que era tipo uma claridade para eles olhar. Então, nessa claridade, começou a sair vários povos, né? Então, o primeiro que saía dizia, eu sou o gavião. O próximo dizia, eu sou o arara, eu sou da tribo tal. Aí ia falando os Ureuauau, Jabuti, Amondaua, né? Cada casal que saía ia falando, né? Aí depois fechou e ficou muitos indígenas presos nessa pedra. Mas cada etnia
saiu casal, entendeu? Aí o resto ficaram presos nessa oca. Ainda tem essa pedra, né? É uma história muito grande, mas a gente está abreviando ela aqui. Entendi. Um dia vocês vão poder ouvir ela real e se vocês quiserem fazer um livro, alguma coisa assim, está à disposição. Ah, interessante. Obrigado. Tena. Tezabaicana. Tá parando aqui. Bo Dareya Abia Kenya, Bo Jalaya Abinha. Bo Jalai Malo, Jalanama Kalia. Gora, Pibo, Catero Jalaya, Gora Ajir. E, cara, aí quando foi saindo os pessoal indígena primeiro, aí os outros indígenas que ficaram presos na oca, nessa pedra, aí começaram a sair os não indígenas, né? Aí saíram bastante mesmo. Por isso, hoje, tem mais povos não indígenas do que os povos originários. Tem mais alguma história lá? Tem muitas. A gente tem muitas histórias para contar. Se um dia vocês tiverem tempo para ouvir, a gente está à disposição. Não, com certeza, sim. Ena Pamapa Bena, Icha Aguan Piabapon. Bo Pabinhe, Turpadu Pobinhe, Tura, Bawa Malo, Pecatabo. Cara. Bo Ema Akari. Aí ele está continuando a história. Diz que quando estava saindo bastante gente, aí saiu os não indígenas, aí apareceu uma índia grávida, né? E aí fechou a passagem, não tinha mais como sair, porque a barriga dela fechou a porta, né? Aí não tinha mais passagem para ninguém passar. Aí por isso o resto das pessoas ficou preso nessa pedra, né? Ficaram muitos nossos povos originários para trás. Hoje eles ainda vivem nessa pedra. Tem um nome específico? Coiteca e Tiacaia. Ficou o nome da pedra, Itia Agon Camãe. Esse é o nome da história. Povos originários da pedra. Tradução. Perfeito. Obrigado. Obrigado a você. Parece, né, da impressão de um portal, né, que se abriu, saiu, fechou. Interessante isso aí. Então, obrigado aí por ter falado sobre essa memória, né, dos antepassados, né. Aí tinha mais uma questão aqui da saúde, vou voltar nos assuntos polêmicos de novo, né? Em relação à saúde. Aí vocês disseram que tem muita dificuldade no transporte, né? Nós vimos aí que algumas aldeias, algumas pessoas, alguns pajés, alguns sábios da aldeia produzem certos medicamentos à base de ervas, né? Que realmente ajudou, tipo assim, picada de cobra, ficou curado, malária, estômago, dores do corpo, né? Então, como é que funciona lá entre vocês, já que a escassez de medicamento, né, da saúde é muito difícil? Vocês conseguem também se virar em relação àquilo que a natureza oferece? Nós somos uns povos que a gente guarda muito a origem da gente. A gente tem os nossos remédios naturais da natureza. Remédio para tudo, remédio para engravidar, para não engravidar, para hemorragia, para dores de cabeça, para o estômago. A gente tem todos os remédios que tem nas farmácias, a gente tem tradicional dentro das nossas aldeias. E nós temos os nossos centriães que ensinam para os mais novos. Esse conhecimento está sendo passado. Isso, vai então. passando para frente. Sim. No caso do Alberto, ele está ensinando o filho dele, né? Todos os filhos dele são professores, que dá aula na língua materna, e aí ele fala sobre a cultura, sobre a língua, sobre tudo, né? Medicamentos. Então. Legal. Tem essa postulado também, né? Uma curiosidade, com a situação das terras que estão, né, diminuindo aí, o pessoal que está tomando a parte externa, a gente sabe que tem a situação dessas ervas medicinais também.
com isso, reduz o acesso de vocês também a essas ervas? Tem coisa que vocês não conseguem mais cultivar? Como é que funciona isso? Com isso vai acabando os remédios naturais, a nossa riqueza, que é a Mãe Terra. E, por exemplo, o rio nosso, nós preservamos muito a beira do rio, porque se desmatar, acabar com a reserva que tem na beira do rio, o rio vai secar, vai faltar água para os povos indígenas, né? E está ficando, assim, uma situação precária. Eu sinto muito em falar também, porque, assim, nos nossos estudos fala que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Não é verdade. Nós, indígenas, somos os verdadeiros povos indígenas do Brasil. O Brasil já era nosso quando eles vieram para cá. Né? Isso aí eu queria que... Já estava descoberto, né? Já estava descoberto. Já tinha habitantes. Quando o Marechal Rondon chegou em Ji-Paraná, Rondônia, o pai dele já estava esperando lá do outro lado do Rio Machado, acocadinho lá com arcos e flechas. Né? Nós temos muita história para contar. Muitas histórias. Tem um local onde o pai dele ficava, tudinho. Não existia ponte, não existia estrada. Ainda a gente tem fotos antigas para mostrar, só que a gente não trouxe, né? Mas na próxima, se vocês quiserem, a gente pode trazer. Né? Com certeza faremos. O pai dele faleceu com 132 anos. Nossa, 130. E andava normal, fazia tudo normal. Só tinha um problema que ele tinha na vista, mas ele não ocupava ninguém. Ele mesmo ia sozinho no banheiro, voltava. 132. Né? Nós estamos a um terço. Eu. A madraça dele tem 96. Então, parabéns. Genética. Aqui, o que isso daí? Essa alimentação, genética? A nossa alimentação do povos indígenas é mandioca, feijão. Nós não comemos arroz e feijão, a gente não, né? Não. A gente fica carne, peixe, mandioca, inhame, milho, né? Que a gente faz os beiju de milho, a nossa macaloba, nossas bebidas tradicionais. E esses alimentos são naturais, originais são ainda? Todos já alguns saudáveis. Já são transgênicos? Não, assim, que nem eu falei para você, os que vivem originários dentro da aldeia, nós cultivamos. Agora, os que costumaram viver no meio da civilização, alguns deles usam o alimento do branco. Mas nós, eu e ele, principalmente, é mais tradicional mesmo. Que bom, parabéns. Obrigada. E essa pergunta não vai ter no auditório? A gente está esperando aí o pessoal se organizar. A gente queria saber, ontem vocês conheceram aqui a estrutura nossa, vocês foram até as Zigurates. Conta um pouco para a gente como é que foi para vocês conhecer aí uma cidade. Acho que, não sei, o que vocês acharam muito diferente? Como é que foi isso aí? Nossa, foi fantástico, foi uma experiência nova, achamos muito bonito, gostamos muito, né? Nem estamos com vontade de voltar para nossas origens. Foi muito legal. Eu já fiquei aqui, olha. Estão convidados. Foi muito bonito, foi uma coisa assim diferente para nós, né? Uma experiência muito especial para a gente. A Maite me passou o vídeo, né, da dança, da canção lá dentro da casa, né, com a acústica diferenciada, né. Vamos chamar até Casa da Cultura, né, então já está se tornando, né. Se o cacique permitir fazer a nossa tradicional aqui, ó. Está permitido, sim, com certeza, vamos dar todo apoio, tá. E vai ser muito, muito gratificante para nós. Que bom, fico feliz, obrigado. Muito legal. A Maitê está aí, né? Acho que ela vai falar um pouco também como é que foi lá. Maitê? A Maitê, gente, faz parte aí da equipe, né, do turismo aqui das Zigurates. Então, depois a gente vai deixar o contato também, não é isso, Maitê? Quem quiser vir, visitar aí, né? Foi uma honra para a gente. Ontem, muito mais que levar eles para conhecer, foi uma troca o tempo todo de aprender com eles, de receber eles na nossa casa e que eles pudessem trazer um pedacinho da casa deles para compartilhar conosco. Eu acredito que todos que tivemos a oportunidade de ter a honra de representar o Dáquila junto a eles ontem, foi um momento que marcou um antes e um depois nas nossas vidas. Então, eles queriam ficar, perguntavam se podia morar. A gente aprendeu que as casinhas redondas nas aldeias, elas, em algumas são chamadas de malucão. Aí as pequenininhas maluquinho, malucão são. Então, foi muito interessante. E nada, né? Uma honra representar as Zigurates
aos que estão assistindo a live, outros povos indígenas que queiram vir conhecer, estamos todos à disposição aqui para receber vocês. Feito. Legal. Então é isso aí, vocês já podem ficar por aqui. Pela Oh, Maitê, obrigada. já estão, por mim também. Então, Obrigada, muita gratidão. Tá certo. mas legal. E obrigada, né, da canção, principalmente ontem também, né? Muito Vamos legal. ter hoje também. A gente vai ter a canção aqui e a gente vai, né, filmar, passar para o pessoal em casa, porque é uma parte aí da cultura e para a gente muito O interessante. A gente gosta cacique muito. Alberto gostaria de dançar junto com o nosso cacique Urandir. Tá? Vai ser a despedida do Alberto da live. Ele gostaria muito que. Eu quero certo? cantar essa música dos pessoal que Da ficou história da pedra. na Roca da Pedra. Roca da Pedra. Ótimo. Muito bom. Legal, legal, muito bom. Vai ser no final então, né? É o final, a gente está Se tiver- chegando no final se já. tiver um problema no ciático na hora que... Isso. Não, agora depois do carnaval lá em Manaus, né? Da escola de samba Barra da Vila, né? Vila da Barra. Que fez uma homenagem. Vila da Barra. Vila da Barra fez uma homenagem a Ratanabá, aos povos, a essa descoberta milenar, né? Agora eu acho que eu danço qualquer coisa. Beleza, temos mais perguntas. Quem é o próximo? Felipe, quer perguntar? Sim. Perguntas. Então, obrigado aí. É sobre essa cultura que eles têm das ervas medicinais de cura, né? Se eles têm isso catalogado, né? E como que eles fazem para passar o ensinamento para eles mesmos ou para os outros, né? Dentro com essas ervas aí. Não entendi. Sim. Sim. Vocês têm catalogado e como é que vocês fazem para passar, né? Você falou que vocês têm uma Obrigado, escola que vocês vão passando esse ensinamento. É. Vocês catalogaram essas ervas? Como é que funciona? Não, é assim, tem uma índia idosa que ela leva as pessoas que querem aprender, ela leva na mata e vai explicando. E aí, aquelas pessoas que aprenderam vão explicando para os outros. Não tem escola própria para isso, né? Então, eles vão ensinando, mostra as ervas, ensina como fazer e aí faz os medicamentos. E para passar isso, são os que se interessam. Já tem, desde jovens, as crianças, elas já se interessam por isso. Como é que funciona? Muitos interessam e muitos não interessam, né? Aí, então, os que se interessam vão aprendendo, né? Funciona assim também com as danças, os cantos? As danças e os cantos, eles se interessam mais, né? Isso é uma coisa que eles não querem deixar morrer entre a comunidade indígena. Legal. Muito legal. Posso uma pergunta para o Roger? Em relação às dificuldades e, né, a expectativa, principalmente dos gaviões aí, você tem em mente projetos, alguma coisa assim, além do que nós já conversamos, alguma coisa de imediato assim também, para oferecer como ideia, para realmente acelerar o processo naquilo que é mais urgente a eles? Eu tenho muita coisa, né, Urandir? Lá só se nós trocar o povo da FUNAI tudinho, né? Primeiramente. Fazer essa varredura mais Quem rápido sabe agora possível. troca todo mundo, né? Tá. Aí troca os isso aí. funcionários da FUNAI e aí dá andamento, né, nos projetos da comunidade, né? E deixar os funcionários antigos, porque os antigos, que são do quadro da FUNAI, eles valorizam os povos indígenas, mas os que entraram agora, porque colocaram assim, o pessoal que trabalharam no INCRA, que trabalharam em outras fontes de trabalhos, né, que não entendem o que o índio precisa, né? Então, a gente prefere o próprio indígena mesmo administrar a FUNAI, né? Certo. Os próprios índios administrar e ter, assim, um servidor branco para poder ajudar nos projetos, nas coisas que precisarem, né?
Uma pergunta que eu ia fazer, justamente. Antigamente existiam mais indígenas nos cargos da FUNAI, ou isso nunca foi uma realidade? Como é que foi isso? Não, Como é que é isso aí? antigamente existia muito. Por exemplo, o finado meu sogro, ele era funcionário da FUNAI, do quadro da FUNAI. Então, eles preparavam os indígenas para trabalhar, a FUNAI. Agora, hoje, eles quase não estão dando oportunidade para os povos indígenas. Eles estão colocando só os brancos mesmo. Então, assim, antigamente eles ensinavam os índios a trabalhar para a FUNAI. E hoje não. Hoje eles se colocam só eles mesmos para trabalhar. Então, está difícil. Sim. Mais uma pergunta, Cacique Jorginho. Baixa anterior, bom dia a todos. Bom dia ao pessoal da live aí. Queria só complementar a fala, a questão da saúde. Na época da pandemia, nós, povos Guarani Kaiowá, a gente sofreu muito. A gente não podia acessar a cidade e a gente não podia ir comprar alimentos, porque eles achavam que nós indígenas levava a doença para a cidade. Sendo isso, teve um surto no município e a gente teve que isolar a própria aldeia para não indígena entrar dentro da comunidade. E eu queria perguntar como é que foi na época da pandemia no seu decorrer. E outra pergunta que eu queria fazer é sobre a questão da documentação. Hoje eu tenho um documento da FUNAI. O que a FUNAI colocou para os povos indígenas Guarani Kaiowá? De não fazer a RANI, um registro de nascimento indígena. Hoje eles não fazem mais. O que dificulta a gente? De acessar a faculdade. Quando a gente vai à faculdade, pede documento, seja identidade ou registro de nascimento. Hoje a gente não consegue mais tirar. Hoje é tudo civil, onde dificulta a gente a acessar a faculdade. Por isso, até então, que eles querem civilizar a gente, né? Eles querem que a gente tenha um documento civil para a gente perder todos os direitos garantidos dentro da Constituição. E última pergunta, eu achei interessante, a escola, a gente fala na minha língua que é bilíngue, Guarani é ensinado dentro da escola. E como é que é feito lá a disciplina, a grade curricular dentro da comunidade, ou ele segue o padrão do município ou do estado? Timaporã. Beleza, obrigado. Primeiro ele perguntou sobre o Covid. Como é que foi na época do Covid para a aldeia? Na época do Covid, a gente ficava isolado dentro da aldeia. Não podia vir para a cidade. A FUNAI proibiu vir para a cidade, fazer compra, proibiu tudo. Mas, nessa parte, eles deram assistência. Eles levaram, o tempo da pandemia, eles levaram cestas básicas e davam assistência para os povos indígenas na aldeia. Vocês não podiam ir para a cidade por quê? Porque a gente ia pegar o Covid e trazer para contaminar a aldeia. Tá, mas os funcionários iam levar as coisas para vocês? Isso. Tá. Fazia vários exames primeiro para depois ir para as aldeias. Mesmo jeito da saúde. E alguém da aldeia pegou Covid mesmo assim? Pegou. Vários pegou. Morreu muito indígena. Muitos morreram. Pegou assim, fraco, né? Suave. Não, A quem história do pegou Alberto. mais forte sou eu. Ele foi o que Mas- pegou mais forte, que chegou a ir para a UTI. Ficou quase um ano na UTI. Esse Quase problema um- de pulmão já Isso. é devido a isso, às sequelas do Covid. E dessa vacina também, porque essa vacina que colou o pulmão dele, gente, olha. A pior coisa que tem foi essa vacina. Essa vacina acabou com a saúde dele. Eu tomei uma dose só, mas eu não consigo subir um morro que já me dá aquela canseira. Eu quase morro também. Pois é, a questão da vacina é um assunto mega polêmico, né? Porque toma vacina, não toma vacina, os não vacinados. Então, mas aí, os que não vacinaram dentro da nossa aldeia, que tomaram só os remédios tradicional da aldeia, não pegaram o Covid. Agora, os que Sério? vacinaram, os que Isso contradiz foram, tudo que é medicina, né? os que aceitaram os tratamentos dos não indígenas, pegaram, e a maioria veio a óbito, né?
Os Nós vacinados perdemos muitos pegaram parentes. e a maioria morreram. Isso. Os que não Os que foram não pegaram vacinados, e ficaram só com os remédios tradicionais estão vivos até hoje para contar a história. Você sabe que isso é muito sério, né? Assim, eu recebi aqui agora as mensagens de Christian, né? Ele falou assim, mas de novo o Dacre com assunto polêmico. Com assuntos polêmicos, vocês não se cansam de mexer embaixo do tapete? Assim, como nós vamos nos cansar de mexer embaixo do tapete se a partir do momento que começamos a levantar ele, descobrimos muitas coisas. É verdade. Né? Então, cada vez nós queremos saber mais, esconderam isso, esconderam aquilo e tal. Então, gente, o assunto é polêmico mesmo. Infelizmente ou felizmente, parece que a minha vibração atrai coisas polêmicas, né? Não, para nós é felizmente, porque aí o povo vai conhecer a verdadeira história, o que está acontecendo realmente com os povos indígenas no Exatamente. Brasil. Eu fui até ameaçado várias vezes, assim, não pode falar essas coisas, não pode falar isso, vocês estão mexendo em casa de marimbondo, vocês estão mexendo com uma onça, vocês estão mexendo com X coisas. Então, não estou nem aí para ameaça não, né? E a questão é o seguinte, a verdade tem que vir à tona. Viver na mentira porque as pessoas que ameaçavam, as pessoas que falam, não pode falar isso, é um assunto delicado. Delicado nada, a verdade tem que ser dita. Vamos viver na mentira até quando? Vamos ficar de olhos vendados até quando? Vamos ficar submissos ao sistema mundial, feito uns cachorrinhos ali com medo? Não, de maneira alguma. Temos que falar mesmo, todos nós temos o direito, né? O Brasil tem tudo para ser a maior potência do mundo, não da questão da arrogância, mas assim em minérios, em riquezas, em belezas, em tudo, né? Então, por isso que o mundo inteiro quer tomar o Brasil, o mundo inteiro quer tomar principalmente a Amazônia, né? E, já falando em assunto polêmico, vamos mexer mais um, que seria a demarcação das terras, né? Todas as etnias estão reivindicando essa questão aí. E também, como eu falei, né, o corpo jurídico já conversou com outras pessoas aí, outros advogados aí, até dos setores governamentais, né, em relação a isso. Porque aqui também, não só na questão indígena, que não tem titularidade das terras, os quilombolas, né, nós temos aí os nossos vizinhos aqui, quilombolas, eles também sofrem essa mesma situação, a não titularidade, assim, as terras é de vocês, pode morar tal, mas nunca dão a titularidade a eles também, né? Então, agora imagina nas aldeias, né? Porque eles não têm realmente a intenção, parece, né, de titular, ou forças externas, outros países, outras corporações, acabam que, vamos te passar isso aí, mas não titulou a terra, porque mais tarde nós queremos elas. Dá a impressão que é isso aí, sabe? Vamos deixar os índios cansarem das terras, vamos deixar fazer com que eles sejam civilizados, cidadãos e tal, civilizados no sentido de que é isso que eles falam. Então. Aí a questão teve até o nosso, um de nossos cacique, ontem acho que foi o Renato, que falou assim, estamos achando que nós somos bichos? Que nós somos o quê? Então, assim, há preconceito, né? Em relação a toda essa história. Então, assim, assunto é polêmico, é mesmo. Ficamos indignados com tudo, porque, assim, todos nós somos tratados com preconceito, todos nós somos tratados, assim, de formas diferenciadas, né? Verdade. E principalmente lá fora, a fama do brasileiro é que realmente não é uma nação, vamos dizer assim, modernizada ou na tecnologia e tudo mais. É um povo lá que deve ser esquecido e que as terras devem ser tomadas e que temos que cuidar do que é deles. Essa é a ideia que passa dos brasileiros lá fora, né? E aqui dentro também nós sofremos essas discriminações entre as pessoas mesmo, entre poderes, né? Então isso é muito ruim para a imagem do Brasil. Agora imagine se não vamos falar de coisas polêmicas. Claro que vamos sim falar de assuntos polêmicos, porque é o que nos esconderam. Não vamos calar a boca diante de uma submissão induzida através de mídia, através de outras diretrizes mais, tipo cinema, filme, propagandas subliminares, né? E assim por diante. Então, assuntos polêmicos será dito até que tudo seja esclarecido, né? Vamos lá. Tá. Então, a gente está querendo os nossos direitos de documentar nossas terras, gente. Não é para a gente vender, é porque é um direito da gente. E para a gente valorizar mais a nossa terra também. A gente tem que respeitar a mãe terra, respeitar a mãe natureza. A gente só quer o documento da terra para quê? Para evitar as invasões dos fazendeiros, dos sem terras, né? Então, é um direito que a gente tem. E a gente não quer abrir mão desse direito nosso. Por que nós vamos ser escravo do governo para sempre? Olha quanto tempo que a gente está cuidando da terra
para o governo. O que nós vamos deixar para os nossos filhos amanhã, para os nossos netos? Nada, porque vai chegar o tempo que vai diminuindo cada vez mais as terras, vão desmatando a redondeza, as beiras dos rios, e aí o nosso povo vai ficar sem alimentação, porque se acabar tudo, né? Olha, se vai desmatando, os bichos vai se afastando, e cadê o alimento, que é a caça, a pesca para os índios? Não vai ter mais. De que o índio vai viver? Mas eles não estão proibindo já caça e pesca lá, porque teve um índio que foi preso esses dias porque caçou um tatu para se alimentar. Nós vimos isso aí. Foi uma Mas coisa, nós, Gavião, nós não permite federal mandar dentro da nossa terra. Por mais que nós não temos os documentos, nós não permite federal entrar dentro da nossa terra para poder fazer essas coisas erradas. Nós luta pelo nosso direito, nós não permite essas coisas dentro da nossa terra. Lá nós caça, nós pesca, e a gente vive disso daí. A gente não aceita mesmo. E se federal vir lá dentro da nossa aldeia, já foi apanhado várias vezes. Sério? E se voltarem de novo, vão apanhar de novo. Sério? Né? Teve um tempo que o cacique Alberto foi a Brasília. Foi o tempo que a FUNAI já tinha, assim, parado um pouco de ajudar os povos indígenas, que eles voltaram da cesta básica agora na pandemia. Então, esse tempo, o Alberto falou, ó, meu povo está ficando sem alimentação, está ficando sem nada, né? Aí teve um tempo que ele fez essa coisa errada em colocar madeireiros para poder manter a comunidade indígena, pelo menos em alimentação. Aí a Polícia Federal bateu, ó, ele apanhou o federal, apanhou o prefeito da cidade, né? Tomaram a arma dele, o pessoal da ambiental, tudinho. A gente apanha mesmo, porque assim, é um direito nosso. Já que não querem ajudar, então para que atrapalhar? Né? Tem que respeitar nós, povos indígenas. O território da terras indígenas é um território federal. Então, quem tem que mandar e desmandar ali é os indígenas mesmo. Exatamente, né? Vocês são os primeiros povos e o direito, né, primário de tudo. Aí, por esse motivo que realmente dá que toque em assuntos polêmicos. Não tem como não tocar, porque a injustiça impera e nós não podemos nos calar diante disso aí. Claro, nós vamos sair daqui indo no braço com todas as pessoas ou com os órgãos. Não, a questão é que são tantas reivindicações, são tantas calamidades, né, provocadas pelo próprio sistema que ocorre, que deixa as pessoas indignadas, né? E a maioria não tem coragem de falar, não tem coragem de enfrentar de reivindicar seus direitos, e boa parte não conhece, né, nem sabe como, aí acaba realmente caindo em situações difíceis, né? Mas essa reação de lutar pelos direitos é muito positiva, né? E está dentro da Constituição. Vocês não estão fazendo nada errado, né? Está dentro. Né? A questão é que existem alguns abusos, né? E os abusos realmente não podem ser tolerados. Então, tem todo um corpo jurídico aí que ajuda, acaba que nos orientando também. Olha, vocês só mexem com coisas polêmicas. Não é coisa polêmica, simplesmente a DACN está abrindo nossos olhos. Exatamente. E está mostrando para o Brasil o que realmente está acontecendo com os povos indígenas brasileiros. Pois é. A gente agradece muito essa oportunidade que você está dando para nós, para mostrar mundialmente o que está acontecendo com os povos indígenas no Brasil. É muito errado. A gente só está sendo usado mesmo, sendo escravo do governo. Então, a gente quer muito que você nos ajude a mudar essa história, porque nós não queremos ficar para a história, nós não queremos ficar só na história de museu, nós queremos viver essa história e continuar com a nossa história dos nossos povos originários no Brasil. A gente tá não vendo, queremos né? que essa história morra por aqui. Exatamente isso. E a gente está vendo, é importante o pessoal entender que talvez essa falta de diálogo, a falta de flexibilização ou leis adequadas, né, para as áreas, para as TIs, para as terras indígenas, né, assim, faça com que, por questão até de sobrevivência, vocês fiquem à mercê, né, de algumas situações. Igual o pessoal todo fala, os madeireiros vem garimpeiro e tal, não sei o quê. Tá, mas qual outra alternativa que eles estão permitindo a vocês, né, ter economicamente falando, porque aí não pode plantar. De vez em quando, aí não tem transporte, você não consegue sair da aldeia, não consegue fazer nada. Então, né? Então assim, quais são as alternativas que restam? O pessoal tem que começar a pensar nisso também. Então, aí é a hora que os índios pensam, vamos garimpar.
vamos tirar madeira, né? É um meio de sobrevivência, né? Porque ninguém vai viver se não tiver um meio para a gente sobreviver. Então, aí a gente se vale do que a gente tem, né? É a luta pela vida, né? É. Então, eu acho que teria que, com certeza, eles vão ter que rever a Constituição, porque já está mega defasada e tem vários corpos jurídicos aí, várias pessoas do jurídico aí se manifestando também a favor disso aí, porque há muita injustiça, muitas coisas que já não fazem parte da modernidade, né? Então, acho que tem que mudar, e seria interessante até que mudasse o sistema político também, né? Tem que a mudar tal muito. democracia, né? Nossa, Tinha que mudar muito. tudo isso aí. Quem sabe fazer comissões, grupos, né, setores diferenciados, até mesmo para facilitar e desburocratizar tudo isso que existe aí, que só dificulta a vida do brasileiro, né? Eu acho que é o país mais burocrático do mundo. Então, com certeza, as autoridades aí devem estar já repensando, né, nas situações mediante os movimentos que já vem ocorrendo no mundo. A resposta do rapaz que perguntou sobre o documento. Isso. Antigamente existia o registro mesmo dos povos indígenas. Alberto tem o registro dele original como indígena. E até isso eles estão tirando nossos direitos. Estão acabando com tudo, né? E colocando esse QR Code. A gente não aceita esse negócio de QR Code. A gente não quer ser vigiado 24 horas pelo governo, não. A gente quer ter liberdade para a gente ir e vir sem ter esse QR Code nas nossas vidas. A gente pega a foto e mostra para o pessoal depois, né? Eles querem mostrar, a gente vai mostrar para vocês, né? Os documentos, aí a diferenciação dos documentos. É interessante para o pessoal realmente ver, né? Essa diferença. Se tiver lá, a gente mostra aqui, ó, já na câmera agora, né? E então, se falar a verdade ou descobrir a verdade for polêmica, assunto polêmico, né, nós não vamos poder falar nada, né, nem pensar. Então, como, né, o pessoal, não, deixa os assuntos polêmicos de lado. Gente, a polêmica é verdade, é realidade. Então, não temos que ter medo de falar a verdade de maneira alguma. Não falar a verdade como ofensa, não como provocar briga, mas sim o que realmente acontece, né? Bom, já que você está falando em polêmica, né? Vamos falar aí o que saiu no site aqui, no Facebook da FUNAI. Né? O Facebook da FUNAI, a FUNAI, né, e a Organização Mundial, uma ONG, a WWF Brasil, avaliam estabelecer parcerias de gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Então, quer dizer que a FUNAI está procurando uma ONG internacional. Uma ONG, né? internacional. Exato, para começar a ajudar nessa gestão. Quer dizer, no Brasil não tem ninguém capacitado para isso. No Brasil não tem nenhuma instituição capacitada para isso. Isso aqui é uma vergonha para o nosso país. Sempre depender de países lá de fora para dar o guarda-graça aqui, para direcionar. Quer dizer, que submissão é essa? O que existe por trás para baixar a cabeça para outros países? Sempre é como se eles mandassem aqui no Brasil. Quer dizer, porque essa covardia, né? Eu falo covardia mesmo. É uma covardia ficar submisso a vontades de pessoas lá de fora por conta de dinheiro, de propina, de alguma coisa, não sei, é meu pensamento, né? Então, isso sim é covardia, né? Quer dizer, é desmoralização ao povo brasileiro. Gente, isso aí é vergonha. Saiu agora essa notícia, então? Tá saindo. Cadê a ordem de progresso que está escrita na Exatamente, bandeira do cadê a ordem de Brasil? progresso? Nós Cadê? somos independentes, o Brasil é independente. Por que o Brasil tem que depender de outros países lá fora para poder fazer alguma coisa? Falta a administração do nosso país, gente. É uma vergonha muito grande para os nossos administradores, tá? Muito grande mesmo. Não, vergonhoso. Isso sim é submissão, isso sim é covardia. Sabe, cadê a soberania brasileira? Não, pelo jeito não existe, não. Está caminhando para o caos, né? Infelizmente, é mais vergonha ainda, né? Então, aí eles geram polêmica, e nós comentamos sobre a polêmica. Nós somos polêmicos, não, eles que são. A gente só coloca aqui. A gente só mostramos a verdade, Porque né? antes é o seguinte, a gente levantava o tapete para ver a poeira. Hoje em dia a poeira ela já sai do tapete e vem na nossa direção sem a gente levantar o tapete. É diferente. O pessoal está mostrando os documentos aí para eles verem as diferenças, né? A diferença da identidade normal como cidadão, tá? E do documento indígena, né? Que é o que vocês querem que fique, né? Isso, nós queremos os original. Original. Registro,
registro, bem lembrado aí. Então, é o que deve ser. E por que mudar agora? De 3 anos para cá, que não aceita mais para nenhum Isso. procedimento bancário, nem nada, né? Para nada, para nada. A gente passou por uma situação do indígena, uma semana antes de eu vir para cá, a indígena estava indo já 3 meses no banco que ela ia lá e voltava, e ela não conseguia receber o benefício com criança pequena, passando dificuldade. Aí ela me encontrou por acaso, aí ela foi e falou assim, me ajuda. Eu consegui fazer a carteira de trabalho digital, mas eu não estou conseguindo receber o benefício. Aí eu falei para ela, não, vamos lá agora que você vai receber. Ela falou, será? Aí eu não vou voltar de novo lá. Eu falei, não, vamos lá. Aí eu fui lá no banco, conversei com a gerente, tudinho. Falei, olha, ela é uma cidadã, ela está precisando do direito dela. Se ela não for atendida, eu vou para a mídia. Eu vou buscar o direito dela. Eu quero que ela receba agora. Aí, imediatamente, o gerente do banco foi e autorizou o pagamento para ela. Aí eu falei, olha, que não barre mais, porque uma identidade indígena, ela tem o mesmo valor que a identidade do não indígena. Por que vocês estão impedindo o direito dela? Aí ela falou que a identidade dela não valia mais para nada, que poderia fazer a identidade do não indígena. Que é essa daqui. Que essa aí é a nossa original, a original, né? o indígena, o registro original. Original. Que vocês não querem esse aqui, né? Não, nós não queremos, então, nós queremos a nossa original. Então, olha só, bem a diferença com essa aqui, há 3 anos atrás cancelaram, né? Vocês faziam tudo, questões bancárias, compra, venda e tal. Tudo. E agora eles querem colocar... É uma diferença muito grande, seu Gritante, Jurandir. né? Quando o senhor está com a identidade indígena, você mostra, até a Polícia Federal para você. Eles não têm direito de tocar em você. Porque você é mais superior do que a Polícia Federal se você está com o seu documento indígena. Tem A sua Polícia Federal independência. não pode prender você se você tem um documento indígena. É praticamente uma zona do Estado livre, respeitando os vizinhos, né? Isso. Respeitando os vizinhos, as leis, é uma zona do Estado livre dentro de vocês, que é, na realidade, uma expansão do Ecodactyl, não é, pessoal? Isso. Nós estamos, assim, também, dentro de todo o respeito às leis e Constituição, de maneira geral, tá? Que nós temos nosso padrão de associados, polêmica gerada, mas eles geram polêmica e nós comentamos sobre a polêmica, foram eles que soltaram a notícia aí agora, não nós, né? Isso. Então, e vocês que estão reivindicando o direito de vocês, que já é original, já nasceram assim, já vieram ao mundo assim, tá? E agora eles querem empurrar isso aqui, né? Isso. Nós não queremos essa Então, identidade de não indígena, nós não queremos ser cidadão. É original que deve ficar. Então, essa reivindicação, FUNAI, os órgãos competentes aí, o corpo jurídico, né? Isso. Esse é o pedido deles, é um sonho, né? Para que fique, né? Como sempre foi. Original. Certo? Obrigado. Aí, ó, que estão exigindo esse estão QR exigindo Code agora aí, esse que a aí. gente não quer de jeito nenhum isso aí QR para Code nós. para fiscalizar, saber onde Isso. comprou, gastou, o que fez a Isso, vida. nós não né? queremos isso para nós. É Nós isso não aí. queremos ser manipulados. Nós já estamos nessa, viu? Nós aqui. Já estamos rastreados. Até nossos pensamentos não queremos. É isso. Então, é isso que vocês não E querem. essa daqui já pegou muita polícia. Já? Esse Já. cacique aí já prendeu muita polícia, ele está dizendo. Dentro da aldeia, dentro da cidade. Já prendeu? Com esse Interessante. documento aí. Esse documento Esse aí. daqui. Já prendeu policiais. Não, prende. Já pegou a Polícia Federal, PM e o IBAMA. Mas porque eles fizeram coisas erradas? Abuso? É? Abuso de poderes. Puxa vida, gente, isso é decepcionante, né? Tem que ter Agora a eu carteirinha do quero cacique minha Jurandir. carteirinha, tá? Isso. Quero minha com zona do direito. Estado livre, quero minha independência. Mas é o seguinte, é muito interessante isso aí, porque são direitos adquiridos, né? São direitos primários, assim, que cada cidadão tem. Claro, respeitando a Constituição formada, eles não têm que abusar de um lado e nós não temos que abusar do outro, né? Mais ou menos assim, já estou falando nós, já estou me inserindo aí já no contexto, né? Mas é interessante, gente. Eles que lançaram a polêmica, a Nanda que, né, acabou aqui divulgando aí. Mas é o que eu falo assim, ó, então, ao Christian, né, que passou a mensagem aqui. Polêmica é falar da verdade. Polêmicas são não aceitar as mentiras, é não ser iludido, é não ser enganado, é não participar de uma ilusão fabricada para realmente ser explorada, né? Então, se isso é polêmica, eu vou ser polêmico
a vida eterna, né? Porque nunca vou deixar de falar o que realmente é de direito para nós, de uma maneira justa, sem prejudicar ninguém, né? Mas é isso, né? Estamos indo... Eu queria deixar um recado para o presidente Lula também, né? Ele fez uma promessa, né? E uma delas ele cumpriu, que é o Ministério dos Povos Indígenas. Ele cumpriu. Mas aí, agora eu quero saber dele. Ele prometeu sobre trocar todos os funcionários da FUNAI, né? E colocar os povos indígenas. Então, isso aí eu cobro dele. Para trocar mesmo, né? Que a gente não quer ser assistido mais pelo o jeito que está. A gente queremos o nosso direito, os nossos povos indígenas mesmo, o povo originário administrar a FUNAI. Indígena cuidando de indígena. Isso, indígena cuidando de indígena. E, lembrando bem, indígena que pensa na comunidade. Escolher um indígena que vê o lado do próximo, não aquele que só quer para ele, que vai trabalhar também lá só por dinheiro, não. Tem que trabalhar por amor aos povos indígenas. Não pode, que nós estamos com um representante bom aqui. Você falou dessa questão, né, que mesmo alguns parentes acabam se destacando aí e acabam também explorando, né, esse lado para um lucro pessoal, seria isso? Roger, isso acontece em várias etnias, já que você representa várias aí, tem participação, interage, né? Não só na deles também, existe também essa corrupçãozinha dentro dos povos indígenas. Sim, vários se vendem. Igual aqui fora. Tem uns que é bandido, lá também não fica de fora. Tem uns que se vende também. Não todos, né? Não todos, né? Aí o que acontece? Tem gente que vai para garimpo e toma frente de garimpo. Aí esquece do povo, né? Não ajuda, não faz nada. Só pensa nele, para frente. Tem índio que mora lá fora, Jurandir. Rico, milionário, não quer nem saber do povo, ficou para trás. Entendeu? Esqueceu. Das origens, isso. Mas isso também é tudo da parte do sistema, né? Sistema, né? Acaba corrompendo pessoas, né? Isso, corrompendo. É uma pena. E essa questão do assunto polêmico também agora, né? Assim, a questão do garimpo, como aconteceu nos Yanomamis e tudo mais. Nós conversamos com muitas pessoas, né? Tanto de aldeias, fora de aldeias, garimpeiros brancos e garimpeiros indígenas, que luta pela sobrevivência, luta por um prato de comida no final da tarde, né? Não, nós não somos contra. Nós não somos contra os próprios indígenas trabalhar dentro da aldeia. Porque é meio de sobrevivência. Já que a gente não está tendo assistência dos governos, a gente tem que sobreviver de qualquer maneira, entendeu? Mas sabe o que é estranho? Assim, tira os garimpeiros brasileiros e deixa grandes mineradoras estrangeiras... Então, isso aí é verdade. Por exemplo, nas reservas lá, não vou citar nome, lá para o lado de Rondônia. Nossa, lá tem senador, tem governador, tem muito bacanas, né? Extraindo minérios dentro das reservas, né? E por que os indígenas não podem e esses bacanas podem? Vocês né? não podem sobre isso aí que eu tenho que reclamar também. É mais uma polêmica, né? Ou pagar royalties, né? É o direito do indígena. No mínimo, pagar royalties para os indígenas. No mínimo. Então, mas é isso aí. Depois fala que são assuntos polêmicos. Não, são assuntos que ficam ocultos da população. É o direito da de gente forma de injusta. reclamar. Exatamente. Né? Se alguém reclama é porque foi lesado. Então, se ninguém é lesado, não vai ter reclamação. Né? Então, por que não faz a coisa justa? Né? Eu acho que esse movimento indígena no Brasil, essa participação, vai ajudar, não só o movimento indígena, também os ribeirinhos e outras pessoas, né, de periferias, toda a população que realmente necessita de uma ajuda, né? Uma ajuda justa, né? Ou melhor, não ajuda não, acho que a ajuda fica algo muito pobre, assim, no sentido de evolução espiritual, mas oportunidade para, né, para viver com dignidade, né? Então, as oportunidades são fechadas para 99% da população e 1% se beneficia do principal, né? Que nunca chega à mesa. Mas é isso, eu acho que rendeu bem, né? Bastante. Bom, gente, queria passar para as considerações finais, né? Eu quero agradecer por essa visita, eu quero agradecer por eu estar aqui, por ter conhecido essas pessoas maravilhosas, né? Quero agradecer a Associação DACNIPA.
e o cacique Jurandir, a Fernanda e o cacique Roger. E pedir o apoio da Associação Dáquila para estar assim, nos ajudando, né? Nós precisamos muito do apoio de vocês e precisamos também muito do apoio da agroindígena, tá? Precisamos muito da Elisângela. Olha, gente, por favor, eu estou pedindo aqui para vocês, não esqueça dos povos indígenas do Brasil. Nós precisamos ser valorizados. Nós precisamos continuar com a nossa história, com as nossas origens. Não deixa as nossas esperanças morrer por aqui. Olhem por nós precisamos da ajuda de vocês. Eu agradeço a todos de coração, né? Foi muito bom conhecer vocês, conhecer a Indinha lá, que eu esqueci o nome dela. Eu agradeço a todos mesmo. Que Deus abençoe a todos, os parentes ali. Não dá para me lembrar o nome de todos, né? Mas eu agradeço a vocês de coração. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado mesmo, e com certeza vamos fazer o máximo do máximo para manter a parceria para a eternidade, fazer o máximo para ajudar. Não vamos esquecer de maneira alguma, pode ter certeza disso. Obrigado. E pode contar conosco sempre. Obrigado aos parentes, o meu cacique aqui, e meu parente aí. Eu agradeço vocês. Daqui a pouquinho eu vou deixar vocês e fica com Deus. Obrigada. Obrigadão. Eu queria agradecer o presidente, né? O grande cacique Guarurandi, né? A Fernanda, né? Da Dáquila. E queria falar que o Dia do Índio não vai ficar só na história do Brasil, né? Só falar que foi o Dia do Índio. Que tem a data, né? Para comemorar que foi a data do Dia do Índio. Agora tem que, como se diz, pôr em prática, né? A Sônia ouvindo, o presidente Lula ouvindo, né? Vamos ver se nós vamos ter algum efeito durante esses dias, né? Que o povo está vindo aqui e falar a verdade, né? Cada um fala da sua parte. Todas as etnias estão falando aqui o que veio, né? O que está acontecendo, saúde, todas as coisas que estão trazendo à frente, né? E quero agradecer também a Luciane, que ela veio, né? Para vir aqui e falar para a gente também o que está precisando na aldeia. O Alberto também, né? Trazer o que foi feito lá, que está precisando lá, né? Então, nós estamos aqui para agradecer todos, a plateia, os outros lideranças que vieram, né? Está lá o nosso amigo, lá o Álvaro, lá olhando, lá no cantinho, né? Cacique e Amazonas, o nosso outro cacique lá, né? O meu parente Jorginho. Então, nós viemos aqui hoje para somar, né? Dessa parte. E agradecer a vocês, né? A oportunidade que estão nos dando. Presidente? Nós aqui agradecemos. Cacique presidente, né? Graças. Nós aqui agradecemos e, com certeza, eu não tenho a menor dúvida que esse movimento, essa discussão, esse debate entre nós aqui, não tenho a menor dúvida que não esteja ajudando o sistema, né? O sistema brasileiro, o sistema mundial, que vai contribuir para mudanças, para reformas, e, com certeza, é um olhar diferenciado, principalmente dos brasileiros, em relação ao que estava acontecendo aqui embaixo do nosso nariz, né? E ninguém percebia, né? Ninguém sabia da verdade. Agora estamos sabendo, graças a vocês que tiveram a coragem de vir aqui falar, pedir um apoio, né? E com certeza tem nosso apoio. É seguro que o que está acontecendo vai ajudar as lideranças, os políticos a realmente moldar uma estratégia bem melhor e mais justa para vocês e para as pessoas que necessitam, né? Então, a contribuição de Dáquila, com certeza, é para o Brasil melhor. É para vocês, é para nós, é para todos. Então, toda discussão, toda polêmica, né, gerada traz uma consequência positiva ou negativa. Então, a nossa tem que ser mega positiva, porque é em cima disso que nós trabalhamos, né? Então, espero que o Brasil acorde mais ainda, aqueles que estão dormindo e aqueles que já acordaram, né? Que nos ajude nessa caminhada, porque precisamos. O Brasil é tão rico, é tão lindo, não podemos deixar essa ideia de submissão que vem imperando desde a suposta descoberta do Brasil, que já era descoberta por vocês. É moral aqui. Obrigada. Bom, nós é que agradecemos, né, todo esse conhecimento que vocês têm trazido para nós,
e a elucidação de questões aí que nós não tínhamos, né, não fazíamos ideia. Então, a gente só tem a agradecer, pessoal, está em casa, plateia, fiquem aí de olho nas nossas mídias, porque teremos aí mais edições da Voz das Etnias. Então, até breve a todos aí. Pera, Nanda. Sim? Tem uma promessa, não tem uma dança agora no final? Vamos ter a dança. Sim, A gente a está encerrando dança. aqui. A gente está Otávio. encerrando aqui para passar para o palco com a dança do Cacique Exatamente. Alberto e o Cacique Presidente Jurandir. E para Porque eu fui falar. antes da dança, eu gostaria de colocar ele, oficializar ele como o nosso cacique da nossa tribo, os Gaviões. Aê! Obrigado mesmo. Uma lembrança, uma gateira. Essa lembrança para você. Hoje você está sendo oficializado cacique, tribo dos Gaviões. Só pode tirar para o banho. Tem que ficar para a sua cultura, tá? Obrigado. É uma honra. Pode deixar que eu vou garantir tudo isso. Obrigado mesmo. Agora é a dança. A dança, né? É brincadeira? Minha cara. Minha Bina. A máquina, sai aqui, Abel. Gente, eu tenho que pagar. Foi tranquilo, né? Amazônia.